hora de dar mais um passo para o conhecimento da Palavra de Deus. Crescendo na fé. Um oferecimento Faculdade Teológica Bethesda. Moldando vocacionados. Uma boa tarde na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Crescendo na Fé. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Hoje, dia 5 do mês de agosto de 2025, não tivemos o programa pela manhã por uma fatalidade. Ontem eu estava entrevistando meu amigo, pastor André, aqui no programa mais cedo, né, no podcast Mostra o Texto, e no final do programa ele recebeu a notícia que a sua mãe havia falecido. E aí tivemos que ir para o interior de São Paulo, então por isso eu não estava aqui hoje e não fiz o programa. Antes, quando era o programa pela rádio, a gente tinha vários programas, né? A gente chama de gaveta, que numa eventualidade como essa, a gente pode soltar um programa gravado. Mas como o Mostra o Texto começou sexta-feira, então não tinha como reprisar o programa de sexta-feira, tal. Então, orem pela família do pastor André Ribeiro, que perdeu a sua mãe ontem, né, na hora do programa aqui. E eu estava lá em, como chama? Botucatu, no interior de São Paulo, por isso não teve programa esta manhã. Na técnica do programa está aqui o Cláudio pelejando, lutando com o Josué em Jericó, junto com o Júnior, ambos pelejando aí para colocar tudo certinho no ar. O WhatsApp é novo, então vamos ver se eu peguei a manha aqui de falar o WhatsApp para você entrar ao vivo nesse programa. 11 São Paulo 97 417 4129, 011 São Paulo 97 417 4129 97 417 4129. Esse é o novo número. E nesse número, agora, você pode ligar, como faziam os antigos maias, ou você pode mandar um áudio. Você escolhe o que você quer, mas o número é o mesmo, 97417 4129. Comigo no programa de hoje está aqui o pastor Marcelo Hebraísta. Bem-vindo, pastor Marcelo. Bom te receber, meu irmão. Alegria, pastor César. Obrigado por ter deixado eu estar aqui hoje, né? Geralmente eu venho às quartas-feiras, mas como eu vim à região da Paulista, aproveitei o ensejo do lugar para estar aqui. Deus o abençoe. Parabéns aí por esse novo tempo. Cumprimentar o professor Helder Kanashiro e que Deus nos dê um ótimo programa. Ninguém sabia disso, mas o nosso programa é mais legal fora do ar, quando não está valendo. As nossas discussões são mais pegadas e tal. Sempre teologicamente, para não deixar você confuso. E com a gente aqui no programa, Dr. Helder Kanashiro. Bem-vindo, Dr. Helder. Muito obrigado, pastor César. Parabéns por esse novo formato. Foi excelente esse último programa aí sobre o texto crítico. Da próxima vez, talvez nós sejamos convidados, viu, pastor Marcelo, para... O irmão é um defensor ferrenho do texto crítico. Exatamente. O irmão gosta da Nestlé. Exatamente. Tanto de chocolate como... Nestlé Island. Mas está de parabéns, viu? Quem sabe entenda. Vamos lá. Eu coloquei lá no grupo agora o vídeo novo para a gente soltar aqui. Então, a hora que tiver no jeito aí, você me fala para a gente colocar aqui sobre o próximo programa. Mas antes, vamos lá. WhatsApp 97417 4129. Você pode mandar a sua mensagem de áudio e você também pode falar com a gente ao vivo, né? Telefonar para a gente ao vivo pelo telefone, que é o mesmo número, 11 97 417 4129. O que temos aí, Cláudio, para a gente começar? WhatsApp, pode soltar. Pai, senhor pastor César, pai, senhor pastor Deiró. Peraí, vamos lá. A gente vai lutando. Vamos lá. Solta de novo. Eu gostaria de deixar uma pergunta. Eu não consigo ouvir, então não vai ter como. César, pai, senhor pastor Deiró, Deus abençoe os senhores. Uma boa tarde. Essa pergunta não é de hoje, Varão. Tá falando do pastor Deiró, então é de ontem. Mas me dá o fundo aí, porque vocês abaixam e depois não dá mais para ouvir. Pode soltar outra. Boa tarde, pastor. Aqui é o Vini de Curitiba. Só para tirar uma dúvida em relação ao que fala em Jeremias, quando diz que a virgem se alegrará na dança. Eu sei que ali é uma profecia em relação à restauração de Israel, né, que fala os jovens, os velhos, os
crianças, mas tive sempre essa curiosidade. Por que a Virgem se alegrará? Qual que era o motivo da Virgem não estar alegre? Existia algum contexto histórico? Obrigado. Legal, maravilha. Agora ficou bom o som, né? Queria saber se ficou bom lá pro ouvinte. Tá tudo certo lá pro ouvinte? Então, parece que a gente está acertando aqui o som da rádio. A Virgem se alegrará, tipo uma dança, tal. Jeremias o quê? Então, dá para voltar o áudio, Varão? É Isaías que ele fala. Vamos ver se a gente consegue ouvir o áudio desde o começo, porque ele começou já... Solta aí. Boa tarde, pastor. Aqui é o Vini de Curitiba. Só para tirar uma dúvida em relação ao que fala em Jeremias, quando diz que a Virgem se alegrará na dança. Eu sei que ali é uma profecia em relação à restauração de Israel, né? Que fala os jovens, os velhos, as crianças. Mas eu tive sempre essa curiosidade. Por que a Virgem se alegrará? Qual que era o motivo da Virgem não estar alegre? Existia algum contexto histórico? Obrigado. Vamos lá, quem vai? Bom, eu começo aqui, pastor César. É uma profecia da restauração de Jerusalém, não é? E consequentemente, do seu retorno a Eretz Israel, a terra da promessa, a terra que Deus jurou a Abraão, Isaac e Jacó. E o verso 13 diz categoricamente: então a Virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos, transformarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. E eu lhes darei alegria em vez de tristeza. Note bem, aqui é um texto poético, não é? Em que Jeremias está profetizando o retorno, a palavra chuve, né? Dos judeus que estão exilados por muito tempo, ficaram, né, dispersos na diáspora, e eles estão voltando para a terra. E quando eles voltarem à terra, isso vai acontecer. Quer dizer, a moça, né, vai se alegrar na dança, os jovens e os velhos, aquilo que era pranto, aquilo que era opróbrio, aquilo que era vergonha e lamento, Deus dará alegria em vez de tristeza. Então, duas coisas: a profecia do glorioso retorno e o Deus que transforma as nossas tristezas em alegria. Essa é a ideia do texto aqui de Jeremias 31. Doutor Helder. Eu não estou com o contexto hebraico aí, eu não sei se é Betulá, se é Almá ou se é Naará. Seriam essas que eu me lembro aqui. Betulá. Bom, assim, e completando aquilo que o professor Marcelo disse, qual seria o motivo de uma virgem não se alegrar? Eu acho que teriam várias. Primeiro, se tivesse num período de guerra e que não houvesse homens para que ela pudesse casar. Isso era uma tragédia dentro do povo de Israel. Segundo, se dentro da própria guerra, num momento de situação difícil, ela também houvesse a possibilidade dela ser violada. Então, talvez ela ficasse muito triste com isso. Então, essa questão de uma mulher ser inviolável, se guardar até o casamento, até a boda, né, ou as bodas, como queiram, seriam, então, situações limites para que uma virgem ficasse muito preocupada com a sua situação, não é? Vamos lá. 97417-4129, você chama aí ou manda seu áudio ou liga pra gente. O que vai ser agora, Cláudio? WhatsApp, pode soltar. Paz, pastor César, pastor Marcelo Hebraísta, paz, Senhor, Cássia, aqui de São Bernardo do Campo. Estou fazendo imersão na história da igreja, tem sido uma bênção, viu? Legal. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, 14, se não me engano, diz que é vergonhoso o homem ter cabelo comprido. Porém, no Antigo Testamento, os nazireus, eles tinham que ter cabelo comprido, que era um símbolo, né? Era um sinal que eles eram nazireus. E eu gostaria de entender sobre ser vergonhoso, mas o nazireu ele era reconhecido pelo cabelo comprido. Obrigada, paz, boa tarde. E aí, quem vai? Bom, eu acho que a pergunta é muito boa, né? Mas devem ser entendidas em contextos e culturas diferentes. Então, dentro do Antigo Testamento, existiam escolas, por exemplo, Elias e Eliseu
Então eles faziam parte de uma escola de profetas que tinham determinadas normas, vamos dizer assim. E no caso do Novo Testamento, já está mais aproximado da questão dos romanos. Então, dentro de uma cultura romana, você ter cabelos compridos não era uma coisa, vamos dizer assim, conveniente. Então, os contextos são diferentes, então eles devem ser analisados desta forma, né? A Bíblia, ela tem muitas culturas, muitas ideias, e cada uma dessas situações devem ser analisadas dentro do seu contexto, né? Isso para outras coisas também. Pastor Marcelo. Perfeito a palavra do professor Elton, no sentido de que ali é uma questão cultural da igreja de Corinto, não é? Como Corinto era praticamente um porto da cidade da Grécia, né? A cidade de Corinto, uma das principais da Grécia Antiga, muitas pessoas passavam por ali e tinha também, né, o culto à prostituição. Então as mulheres de Corinto, especialmente ali, elas então eram carecas, né? Eram sacerdotisas cultuais. Então Paulo, preocupado com essa questão, coloca em voga isso, que é desonroso, né, para a mulher ter cabelo curto, e o oposto também para o homem é desonroso. Então, foi muito bem a palavra do nosso professor, que cada contexto é um contexto. E isso é uma regra de hermenêutica bíblica, né? Texto sem contexto vira pretexto. No caso dos nazireus, eles poderiam ter. Já no caso aqui do Novo Testamento, era desonroso. Bom, vamos lá. Para você participar ao vivo, 97417-4129, 97417-4129. Você pode ligar ou mandar o seu áudio e vem participar com a gente. Conseguimos colocar lá o link do coisa? Vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? Eduardo Matias. Eduardo Matias, é isso? Isso. Eduardo, fala de onde? Falo de Vitória, Espírito Santo. Eu vi até vocês falar em chocolate aí, é chocolate garoto aqui perto. Isso é verdade. Bem-vindo, Eduardo. Pois não, meu irmão? Querido, eu já ouvi, eu queria saber no livro de Jó, no capítulo 2, versículo 9, que diz assim: então sua mulher lhe disse, ainda retém a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morra. Eu queria saber do senhor se realmente é isso no original, assim, no hebraico, é isso mesmo, ou é outro algo que está falando nesse texto? Porque eu já ouvi falar outro algo nesse texto aqui, que não é isso aqui. Eu queria saber do senhor. Bom, acabou? Isso. É simples. Bom, tudo bem, vamos lá. Jó 2,9, a Bíblia diz lá, abençoa, amaldiçoa. Os textos em português geralmente falam amaldiçoa teu Deus e morre. O texto original fala abençoa. Como entender? Eu queria, já que temos dois hebraístas, um de cada lado hoje meu aqui, queria ouvir cada um de vocês. Bom, eu vou iniciar. De fato, a palavra que está lá é abençoar. Agora, segundo explicação dos rabinos, que é a única explicação que eu sei, que não se pode colocar um nome infame perto do nome de Deus. E a gente sabe que havia não é muito antigo, esse escrúpulo da questão da letra ser sagrada, ela, segundo a história da igreja, ela é trabalhada a partir do 2º século. Que aí os judeus realmente começaram a trabalhar essa questão da sacralidade das letras. Antes disso, não. Dou um exemplo. Num dos 21 documentos que foram encontrados nas cavernas de Qumran sobre o livro de Isaías, o rolo de Isaías na caverna 4, que é o rolo A, que ele veio inteiro, que o pastor César já viu várias vezes lá no Museu do Livro, lá deve ser coisa linda, né? Uhum. Ali, por exemplo, nós sabemos que tem 2 escribas que trabalharam o rolo de Isaías. Por que nós sabemos isso? Porque o primeiro escriba escreve as vogais, quando aparecem as vogais, em escrita curta. E o segundo escriba escreve as vogais do VAF, no caso, né, as mães de leitura,
ampliadas, plenas. Então veja, se essa regra da questão da sacralidade da letra não muda nada, Ló, por exemplo, é a mesma coisa, mas para escrever é diferente. Se essa sacralidade já existia já no ano 100 antes, se existisse, isso não poderia acontecer no rolo de Isaías. Então, segundo a história do texto, essa questão do escrúpulo das palavras, que a letra se tornasse sagrada, que não poderia ter nenhuma modificação, é a partir do 2º século. Então, na minha tradução que eu fiz, eu sempre coloco como está escrito lá no texto hebraico, né? Se está abençoar, está abençoar. Não obstante, o contexto vai dissoar, né, dessa questão da tradução. Maravilha, maravilha. Pastor Marcelo, como que você enxerga essa... Bom, eu acho que também caminho um pouco nesse sentido ao lado do professor, né? Porque o texto diz de fato, né? Abençoa vatomer lo esto derra mahazik betumaterra barer Elohim vamut. Né? Barer Elohim vamut. Então, louva, bendiga a Deus e morra. Primeiro, eu acho que não conseguiria amaldiçoar a Deus, ainda que eu diga na minha sã consciência ou até na minha loucura, eu amaldiçoo a Deus. Isso é loucura nossa, não é? Ninguém pode amaldiçoar a Deus. Aí o pessoal vai para o 10, né? Onde 10 diz assim, onde Iov, né? Diz assim, falas como uma louca. Note bem, a gente tem que conhecer a língua portuguesa, né, pessoal? Jó não está chamando a mulher de louca, ele está falando assim, você fala como uma louca. Como é advérbio de comparação. Então, ela, num ato de loucura, está pedindo para Jó, não é, amaldiçoar a Deus. Mas eu penso que não. Esse é um fenômeno, inclusive aquele que foi um dos maiores eruditos da Bíblia hebraica, William Gesenius, né, e Caio e Delite, duas verdadeiras sumidades, eles entendem assim, pastor César, que foi, na verdade, um tikkun soferim, né? Toda vez que havia uma palavra de maldição associada ao nome do Eterno, eles então substituíam pela palavra abençoar e louvar, e aparece também lá em Naval, né? No texto de Reis também aparece da mesma forma assim, no sentido de abençoar, e os maçoretas, né, trocaram aí por amaldiçoar. Vamos lá, você pode participar com a gente pelo WhatsApp 11 aqui em São Paulo, 97417-4129, 97417-4129, é nesse número que você participa com a gente do programa Crescendo na Fé. E vamos que vamos pela pergunta do WhatsApp. Tem uma novidade aí, o Júnior acabou de conseguir. Para quem está acompanhando o programa ao vivo, e depois que a gente saiu da rádio, aumentou bastante o número de pessoas, estamos em mais de 760 agora ao vivo, no YouTube. Quem quiser participar ao vivo, na descrição do vídeo tem o link do WhatsApp. Então você pode clicar lá e ligar, ou clicar lá e mandar a mensagem, tá? Então rola aí, vai lá na descrição, tá dizendo, faça a sua pergunta aí tem um link, você clica e já abre esse WhatsApp. Mas é esse número que eu estou falando aqui, 11 São Paulo, 97417-4129. Vamos de áudio, solta, Cláudio. Boa tarde, a paz do Senhor. Aqui é Thaís, da cidade de Porto Seguro. Gostaria de fazer uma pergunta acerca de Hebreus 12:14, que fala: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Gostaria de saber sobre essa parte da santificação. Ninguém verá o Senhor em mim, se eu não seguir a paz com todos e a santificação, ou ninguém verá o Senhor, questão de chegar no céu para ver a Deus? Boa pergunta. Boa. Obrigado, Thaís. Deus abençoe. Faça como a Thaís, manda o seu áudio para cá, 97417-4129. Volta aqui, quem começa? Marcelo, você já está no... Vamos começar então. Bom, a santificação tem dois aspectos, minha querida irmã Thaís, o aspecto negativo e o aspecto positivo. E, infelizmente, nós pensamos que santificação é apenas não fazer. Por exemplo, não roubar, não mentir, não furtar, não falar mau testemunho e tantos outros não. Não ir à praia, não ir ao cinema, não ir ao teatro. E aí a gente vive uma vida sem liberdade, não é, pessoal? Uma vida claustrofóbica, fechada dentro dos nossos guetos,
fechada dentro dos nossos complexos religiosos e não aproveitamos a vida conforme Deus quer. Então, a santidade não é apenas deixar de fazer, é fazer também, não é promover a verdade, é falar o bem, é ajudar o próximo. E o alvo final da vida, eu penso que o escritor aos Hebreus aqui tem o alvo final da vida. Qual que é o alvo final da vida? Vermos a Deus. Agora, o alvo final não obsta que as pessoas possam ver Deus na nossa vida. E eu penso que isso pode ser ilustrado naquele livro de Atos capítulo 3, quando Pedro e João sobem ao templo, a hora nona, a hora da oração. Você conhece o texto, aquele coxo diz, discípulos, dá uma oferta aí, né, por favor. E Pedro e João, fitando os olhos nele, olha que coragem, disse Pedro, olhe para nós. Né? A gente tem a desculpa assim, não, irmão, não olha para mim não, porque eu sou falho, sabe, eu sou um pecador. Pedro não pensou assim, Pedro disse, olha para nós. Você olhando para nós, você está vendo Cristo, né? Que ousadia. Então a santificação é isso, é deixar que as pessoas tenham a coragem de dizer que olhe para nós. Dá uma mensagem muito linda. Será que o meu filho, minha filha pode dizer, e eu posso dizer para ela ou para ele, ô filho, olhe para mim que você vai ver Deus na minha vida? Será que o pastor da igreja pode dizer à igreja, dizer, olha, igreja, pode olhar para mim que Cristo está em mim? Então, o alvo supremo e final da vida é ver a Deus, mas passa por aqui, né? As pessoas podem ver Deus em nós agora. 97417-4129, você liga e fala ao vivo também, como faziam os antigos astecas. Solta aí, vamos ver se a gente consegue falar ao vivo. Alô? Alô? Quem fala? É o Ricardo. Paz do Senhor Jesus a todos. Ricardo, paz, tudo bem, meu irmão? Como vai? Tudo bem, prazer falar com vocês aí, ao vivo. Amém, legal. Você fala de onde? São Paulo, mais precisamente Jardim Ângela. Maravilha. Extremo, vamos colocar extremo sul de São Paulo. Isso aí, extremo sul. Vamos lá, Ricardo, sua pergunta, meu irmão. Olha só, tenho duas perguntas, coisa rápida aí. No Atos 16, Paulo, se não me falha a memória, ele faz a sua segunda viagem missionária, certo? Isso. E aí ele encontra uma menina possessa que adivinha as coisas e tal. Só que essa menina fala que eles estavam pregando, praticamente ela fala que eles estavam pregando, porém o texto diz que eles estavam descendo para orar, né? E aí o que acontece? Eles estavam realmente pregando ou estavam indo orar? E por que só Paulo e Silas foram presos? Porque parece que tinha 4 missionários nessa viagem aí, né? Uhum. E só Paulo e Silas foram presos. Essa é uma pergunta. A segunda pergunta está no Evangelho de Mateus, se não me falha a memória. Jesus fala que as pedras clamarão. Se os 7 homens... Parece que é isso. Se não pregarem, não falarem, as pedras clamarão. Isso aí, como que entende esse texto aí? Tá. A primeira pergunta é da mulher adivinhadora lá. Certo. Reformula rapidinho. Porque parece que ela falou que esses homens que nos anunciam, né, o caminho da salvação. Isso. Mas você está dizendo que ele não estava anunciando, é isso? Não, porque assim, o texto diz o tempo todo que eles estavam descendo para orar, correto? Só que a menina vê eles, aí começam a falar que esses homens verdadeiramente são homens de Deus, que anunciam a palavra. Então, ou seja, o texto diz que eles estavam indo orar, mas a menina está falando que eles estavam pregando. O texto não diz isso, né? Tá certo, obrigado. Valeu, abraço. Valeu, Ricardo. Quem vai? Eu vou no segundo, Mateus. É curioso que, tudo bem, o Novo Testamento foi escrito em grego, mas a palavra pedras e filhos se escrevem com as mesmas consoantes. Então é um trocadilho a respeito de se os filhos se calarem, as pedras. Que legal, tem um trocadilho ali. Tem. Se escreve com as mesmas consoantes. Né? Legal. Com vogais diferentes, é claro, né?
Então, quer dizer... Mas isso em hebraico, né? É isso. Isso. Se eu estou explicando. Porque, o texto grego, ele não permite isso. Mas se remete, pelo menos é o que me ocorre aqui, né? Porque o texto foi registrado em grego, mas não é que Jesus estava falando grego, né? Exatamente. Então, nesse caso aí, tem esse trocadilho que é muito interessante. E no hebraico acontece muitas vezes isso. Boa, muito bom. Pastor Marcelo. Bom, o texto responde na questão do verso de número 10. Quando ele chega lá, ele tem aquela visão de Troade, chega na Macedônia, olha o que o verso 10 diz. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir daquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Então Paulo, logo que chega na Macedônia, né, cuja capital era Filipos, uma colônia romana, que segundo William Barclay tinha o primeiro nome daquela cidade chamada Crenides, fontes quentes. Paulo ali então prega o evangelho da graça, não é? E possivelmente, aquela moça deve já ter ouvido a mensagem do evangelho, porque Paulo pregou perto do rio, né? Se você continuar aqui o texto, o verso de número 11, ele chega nessa colônia romana, ele permaneceu ali alguns dias, e no sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos ali, porque Paulo era um rabino, e um rabino ensinava assim, pastor César, o que aconteceu? Falamos às mulheres que haviam se reunido aqui. Então, possivelmente, essa moça, ela deve ter ouvido a pregação, não é? Não é que Paulo só estava indo ao lugar da oração. Ou para orar, porque ele fala assim, nós fomos a um lugar de oração. Pareceu-nos haver, ter um lugar de oração, mas ele foi lá para pregar o evangelho. Tanto que na sequência, o pastor Marcelo leu bem aí o texto no versículo 10, 10 e depois agora. O 13, exatamente. E aí, falamos às mulheres, eles falaram. E aí no versículo 14, certa mulher chamada Lídia, temente a Deus, nos escutava. Exatamente. E o Senhor abriu o coração para entender o que Paulo falava. Exato. Então ele estava pregando mesmo. É isso aí. O evangelho. Resolvido. Vamos lá. 974174129, você manda a sua mensagem, pode ser o WhatsApp ou você pode ligar e falar com a gente. Tem aqui o Douglas perguntando como vai ser o pagamento da especialização. Daqui a pouco a gente fala de especialização. Vamos para a próxima pergunta, vai. Boa tarde, Deus abençoe vocês, pastor César, que Deus abençoe sua vida. Amém. Nosso pastor Samurai que está aí, glória a Deus. Deus abençoe, eu chamo ele de pastor Samurai. E o grande pastor, reverendo Marcelo Hebraísta, Deus abençoe. Eu sou o André Ribeiro, eu sou aqui de Goiânia. E eu tenho 2 perguntas para fazer, mas antes eu queria agradecer, pastor César. Eu fiz a imersão com você esse ano. Que legal. Me tornei seu aluno no Hebraico Fácil. Que da hora. Estou me projetando ali para entrar no Hebraico Intermediário ali com você. E ontem nós fizemos a nossa primeira turma ali de Hebraico aqui na nossa cidade. E foi uma bênção. Estou aplicado e tudo isso aconteceu, sem dúvida alguma, por causa daquilo que você carrega, aquilo que você ensinou. Muito obrigado pela didática, pela inteligência. Amém. Enfim, sou o seu aluno, tá? Amém. Deus abençoe, pastor César. Minha primeira pergunta é sobre Cantares. Eu vi esses dias o pastor Carlos Vailate falar que o livro de Cantares não pode ser interpretado de uma forma tipológica, de uma forma alegórica ali, figurada. Ele falou que o livro de Cantares tem que ser interpretado de uma forma literal. Nós não podemos encontrar Cristo e nem a igreja ali. Nós não podemos interpretar a amada como a igreja e nem o amado como Cristo. E eu queria saber com vocês se essa forma de hermenêutica, se essa forma interpretativa estaria errada mesmo ou não. Porque eu amo Cantares e eu acredito que Cristo tem que ser encontrado em todas as páginas do Antigo Testamento. Mas o pastor Carlos Vailate falou que não. Então eu queria saber de vocês, né? Porque o pastor Carlos também é uma autoridade. Mas eu queria saber de vocês se tem coerência. E a segunda pergunta é sobre o véu. 1 Coríntios capítulo 11. Eu tenho alguns parentes meus que são da CCB e eles argumentaram comigo que a mulher tem que usar véu por causa de 1 Coríntios 11, verso 10. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Então eles falaram para mim, né? Que tem que usar o véu por causa dos anjos. Arrematando lá em Gênesis 6.
de que o véu, a mulher usa o véu no ambiente de culto, porque no ambiente de culto os anjos estão lá, então elas usam o véu para que os anjos não cheguem ao ponto de se apaixonarem pelas mulheres, algo nesse porte. E eu queria que vocês me explicassem esse verso 10 aí, se tem coerência, se não tem, tá bom? Não fala que é pra não Deus se apaixonar, abençoe. né? E é bênção, essa nova fase, pastor César, vai ser espetacular. Que Deus continue abençoando vocês. Amém. Deus abençoe. Que bom saber que lá em... De onde ele é mesmo? Ele falou, Goiânia, tem lá um novo curso de hebraico através da vida do pastor André Ribeiro. Deus abençoe, querido. Vamos lá. Vou pedir a você que está acompanhando a gente aqui para deixar o seu like maroto aqui. O Valdir está reclamando, falou, 900 pessoas assistindo e 100 likes, né? Isso é incongruente. Então, pode isso, Arnaldo? Chama no like aí e vambora. Duas perguntas importantes. Cantares de Salomão, podemos ver o relacionamento entre Cristo e a igreja em Cantares de Salomão ou não? É a primeira pergunta. Depois em Gênesis 6, se tem a ver com véu. Bom, deixa eu só falar uma coisa. Nessas duas questões, eu vou divergir dos dois, que eu sei que vocês têm opiniões diferentes do que eu tenho. Tá bom, vamos lá. Bem. E que comecem os jogos, pastor Marcelo. Vamos falar o mais novo, né? Depois o mais experiente, o decano, pode nos corrigir, né, pastor César? Não, corrigir não. Não, pode, não Quem tem é o nenhum mais problema. novo de nós aqui, será, hein? Você é mais novo que eu? Eu tenho 46, pastor César. 46 anos? Sou de 79. 79, é novinho, né? É novinho. Eu sou 78. O Ah, é o quê? Um ano 61. só. 61? Sou de 61. Você é velho faz tempo, né? Meu, tá bom. Vamos lá, então vamos da ordem crescente, do menor para o maior. Pronto, vai. Vamos lá. Você sabe que eu sou apaixonado pelo livro de Shir Hashirim. Aliás, o primeiro livro que eu escrevi foi sobre Cantares de Salomão. Lembra, os produtos do mercador. Ora, tá com a mente eu brilhante, comecei esse livro hein? no programa, meu irmão. Verdade, verdade. Então eu vou aqui com muito respeito, né, me opor ao nosso nobre biblista, a quem respeitamos, professor Carlos Augusto Vailate, por algumas considerações. Primeiro, nem os judeus, que são os destinatários originais do Shir Hashirim, entendem o livro de Cantares literalmente. Eles não entendem em hipótese por isso nenhuma. Tá na Bíblia. Tá certo, pastor César? É isso aí. Outra coisa, só poderia estudar o Shir Hashirim, segundo a tradição judaica, depois de 40 anos, visto a profundidade que tem no livro. Então, se partirmos da perspectiva interpretativa, professor Kanashiro, judaico-cristã, nem os judeus interpretam o livro de Cantares de Salomão literalmente. Eu apanhei muito no debate aqui que eu fiz com a Ruth Benigno, né? O pessoal falou, coitado do hebraísta. Pessoal, né? Eu aprendi isso com o pastor César, eu não ligo mais para comentários. E eu fiz aqui esta inquirição a ela aqui no debate. Quase 1.800 anos da história da igreja estão se interpretando Cantares alegoricamente e metaforicamente. Agora vem alguém, como diz o pastor Silas, descobriu a pólvora do evangelho e diz que é literal. Então, para mim, cabe as duas leituras. Eu também não vejo dificuldade em interpretar literalmente. Agora, anular a interpretação metafórica alegórica é quase que impossível. Né? Porque aí sobra o quê, né? Exatamente, pastor. Outra, os judeus, esse livro tem tanta importância, pastor César, eu estudei um pouco o livro de Cantares, que os judeus cantam esse livro no Pessar. É verdade. Eles cantam. É tão importante o livro de Shir Hashirim na tradição judaica, que eles cantam este texto bíblico na Páscoa, que é a principal festa deles. É a festa do êxodo, é a festa da libertação, é a festa que Deus anuncia que vai operar sinais e maravilhas na terra de Mitzrayim. Então, para mim, com muito respeito ao professor Carlos Augusto Vailate, eliminar a interpretação alegórica, metafórica, é desprezar a história da interpretação desse livro. O que o senhor pensa? Bom, assim, depende da metodologia que se usa para estudar os textos. Então, se eu uso a ferramenta alegórica, tá tudo certo, tá valendo. Não é a ferramenta que eu utilizo a questão da teologia bíblica. A igreja não existia quando o Shir Hashirim foi escrito. Você usa que ferramenta? Você falou a tipologia bíblica? Não, é teologia bíblica. Teologia, não estou falando que é superior ou inferior, só que é dentro do seu outra contexto. Abordagem, Então, assim,
a igreja não existia, então só podia estar se referindo, quer dizer, só não, mas se referindo a homem e a mulher. Agora, a linguagem, pelo que a gente escuta os comentários, tem algumas coisas na Bíblia que nós somos mais moralistas, eu acho, do que os próprios escritores. Por exemplo, tem coisas na Bíblia hebraica que se você traduzir do jeito que está lá, eu traduzi, vai dar problema, no sentido de, por que essa palavra está aqui? Bom, aí eu vou pedir para a pessoa ir ao dicionário. Sim. Se a pessoa achar ruim com o dicionário, aí eu não posso fazer nada. Né? Mas nós temos eu não estou criticando os irmãos também, sim. Mas nós temos uma moralidade, às vezes, que ultrapassa o texto bíblico. E também eu acho o seguinte, que é lindo ver o amor de um homem por uma mulher. Sim. Eu acho que a pessoa que... Todas as coisas que acontecem ali, num casamento lícito, eu acho que é aquilo que o casal deve fazer. Uhum. Eu sou solteiro, não posso fazer, mas quem é casado tá livre e deve fazer todas aquelas coisas. Então, para mim, não estou dizendo que não pode ser analisado alegoricamente. Sim, eu entendi. Mas historicamente... Agora, veja, é interessante que você vai ver apóstolos de Cristo no Novo Testamento pegando fatos reais, de pessoas reais, e alegorizando. Por exemplo, Gálatas capítulo 4, o apóstolo Paulo fala o seguinte: essas coisas são alegóricas. Ele fala sobre a Hagar e a Sara. É a única vez que aparece a palavra alegoria no Novo Testamento. Olha, não tá bom? Tá bom. É a única vez que aparece a palavra alegoria, mas não é a única alegoria. Bom, tudo bem. Porque você tem Abraão, por exemplo, sim, dizendo que ele é pai da fé e aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Ou seja, então ele faz uma aplicação. Entendeu? Então, fica essa questão aí. A segunda pergunta é sobre Gênesis 6. Ele não é Gênesis 6, é sobre Coríntios 11. Se a mulher deve ou não usar o véu, eu estou curioso para ouvir o doutor Helder, que ele disse que ele vai destoar de nós dois. Então vamos lá, qual a sua opinião da mulher usar véu em Coríntios? E se isso tem a ver com... O que significa a mulher tem que usar véu por causa dos anjos? Eu penso que isso é uma questão histórica única no Novo Testamento e depois Paulo complementa. Para mim, a chave de tudo isso aqui é como Paulo encerra esta questão aqui. Olha o que ele diz aqui, deixa eu me reportar ao texto. Capítulo de número 11, o verso de número... Vamos a partir do verso de número 13. Julguem entre vocês mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Olha o que Paulo está falando, é uma pergunta. Ou a própria natureza não lhe ensina que é desonroso para o homem usar cabelo comprido? Foi a pergunta da nossa irmã Thaís. E que tratando-se da mulher, para ela é uma glória? São perguntas. Pois o cabelo foi lhe dado em lugar do véu. Agora, olha o 16, como Paulo encerra esta perícope bíblica. Mas se alguém quiser discutir esta questão, é isso que nós estamos fazendo aqui, para promover o ensino da palavra, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Então, isso aqui para mim, pastor César, arremata. Paulo diz, olha, isso é uma questão cultural da igreja de Corinto, e se alguém quer ser contencioso, nas outras igrejas que eu já fui, nós não temos esse costume. Então era uma questão periférica, local da igreja de Corinto. Paulo não falou isso na Galácia, Paulo não tratou sobre isso em Tessalônica, Paulo não tratou isso em Roma, Paulo não tratou isso da igreja de Colossos. E por que será que ele tratou só em Corinto? Então acho que por causa dessa questão cultural, das prostitutas, não é? Que se apresentavam carecas nos templos. Então para mim a ideia é essa, Paulo, para mostrar que a mulher cristã deve ser diferente das prostitutas cultuais, ela deve ter o cabelo comprido e ela deve colocar o véu sobre o seu cabelo. Doutor Helder. É assim. Eu tenho essa mesma opinião, mas eu sei que você tem uma opinião diferente. Nós queremos... Não, eu quero ver a sua. O senhor falou que vai destoar de todo mundo? Não. Essa questão, da primeira questão, eu ia destoar dele e nessa segunda de você, porque eu já te ouvi falar, não sei se você vai continuar, mas eu também acredito nisso e também acredito que esses anjos, esses mensageiros não são pessoas celestes, mas eram autoridades que tinham na igreja de Corinto mesmo. Então tá bom, tá resolvido, porque eu penso realmente diferente, mas aí vou causar uma celeuma aqui, os irmãos vão desviar da fé. Não, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir, claro. Vamos lá, claro, ótimo. Fala um pouco sobre isso. Vocês querem me...
Não, acho que é bom ouvir opinião contrária, enriquece o Não, debate, outra coisa, a linda comunidade dele tá cheia de mulheres também, não é? Sim, é isso mesmo. Eu acredito que quando... Bonita a finalização que o pastor Marcelo fez, né? Quem não quiser ser contencioso... Sim. Contudo, se alguém quiser ser contencioso, sabe que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Eu entendo que não tem o costume de contender. Mas não é o costume disso, de usar o véu? É que o tal, a palavra tal ali, nós não temos esse costume. Quem quiser contender, nós não temos esse costume. E nem as igrejas de Deus. Ou seja, as igrejas de Deus se opõem a uma ordem apostólica, basicamente. Eu entendo que a mulher deve usar véu, mas que no verso 28 há um escape interessante. Eu não sei se é 28, peraí, deixa eu ver. Eu acho que eu estou equivocado nos versos. Não é 28, tem nada a ver com 28. Mas deixa eu achar aqui o versículo. Que a Bíblia diz que o cabelo comprido foi dado também em lugar de véu. É o versículo 15. Pois o cabelo foi dado em lugar de véu, ou mantilha, depende do texto, depende da versão que você estiver lendo em português. Aqui é uma palavra um pouco diferente da palavra véu. A palavra véu é uma e a palavra que aparece para mantilha aqui é outra. Qual que é, pastor César? Eu acho que a palavra para mantilha é peribolaion, mas a palavra véu é uma outra palavra. Deixa eu achar aqui. Mas qual que é o versículo que fala que... O versículo 15, que fala que o cabelo foi dado em lugar de véu. É verdade. Então, eu entendo assim, que a mulher, ela, pelo que o texto diz aqui na Bíblia, o apóstolo Paulo fala assim, que a mulher tem que ter o cabelo crescido. Isso. Quem não tem o cabelo crescido, não tem problema, usa um véu. Então para quem não tem o cabelo crescido, usar o véu, entendi. Porque o texto começa dizendo o seguinte, toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça sem o véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Então a mulher que não usava véu, ela desonra sua própria cabeça na hora da oração e da profecia. Portanto, a mulher que não usa véu, nesse caso, pode até raspar o cabelo. Porque se é vergonhoso ficar com a cabeça raspada, então usa o véu. Usa o véu. E aí na sequência ele vai falar, porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem e semelhança de Deus, a mulher veio do homem, não o homem da mulher. E na sequência ele vai dizer o seguinte, porque, versículo 12, porque como provém a mulher do homem e não o homem da mulher, a mulher que vem do homem, né? Porque o primeiro Deus fez o Adão e do Adão Deus tira a Eva. Assim também o homem é nascido da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, versículo 13, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu, ou não ensina a própria natureza que é desonroso para o homem ter o cabelo crescido. E aí na sequência ele fala assim, mas o cabelo da mulher, o cabelo longo, o cabelo grande, foi dado em lugar de véu. E se alguém quiser contender com isso, nós não temos esse costume de contender. Ele está dando uma ordem apostólica, mas se alguém quiser, esse aqui é um conselho apostólico. Se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Entendi. Então, eu acho que a mulher que tem... Se a mulher quiser usar véu, tá tudo bem, tem precedente bíblico. E a gente está falando isso no século XXI, em 2025, mas a história recentíssima do cristianismo, a mulher sempre usou véu. A igreja católica, mulher usa véu. A igreja ortodoxa, mulher usa véu. Muitas igrejas evangélicas, mulher sempre usou véu. Entende? Então, há pouquíssimo tempo, talvez uns 50 anos atrás, aqui no Brasil, as mulheres usavam véu. Não era um negócio da congregação cristã. Isso é verdade. Agora, o apóstolo Paulo diz que o cabelo foi dado também em lugar de véu. Isso que eu ia te fazer a pergunta. Então a congregação, com muito respeito, erra nesse sentido, né? Porque todas as irmãs, independente de ter cabelos compridos ou não, usam véu lá. Para eles é um erro. Veja, eles não estão errados em usar véu. Mas a forma que usam. E a ideia de tornar como se fosse uma doutrina de salvação. Isso. Eu não sei se vocês sabem, mas eles quase que idolatram o véu. Não sabia, não. Tem vários testemunhos que a mulher foi lá, pegou o véu
e passou na doença, e a doença sarou, muitas mesmo. Então, há uma idolatria sobre essa questão do véu. O véu é tipo uma autoridade espiritual, e não sei o que lá. Não é disso que a Bíblia fala. E se a mulher tem o cabelo comprido, também esse cabelo foi dado em lugar de véu. Então, essa é a minha compreensão sobre isso. Não vejo problema nenhum a mulher usar véu. Tá certo. Não, inclusive na Igreja Católica, quem é viúva... Tem que usar? Preto. Uau. E as virgens usam branco. Branco. Agora é curioso que é questão cultural, né? Que eu não sei se faz parte do texto, mas o católico, quando entrava de chapéu, ele tirava o homem, e o judeu é o contrário, né? Ele não pode entrar sem estar com a cabeça coberta. Cabeça descoberta. Eu falo coberta, mas é o kippah, né? O solidel, alguma coisa. Bom, vamos lá. Gente, hoje temos a segunda aula da imersão História da Igreja. Na primeira aula, a primeira aula foi realmente uma grande aula, porque o professor Lucas Gesta, ele falou sobre o direito da mulher, igualitarismo na história da igreja. Foi uma senhora aula, com todo respeito. E aí vem o professor Lucas Banzoli e destruiu aquelas heresias de TikTok, que ficam falando assim, ó, Jesus é uma cópia do Horus. Já ouviram isso? Já ouviram isso, não? Jesus é uma cópia do Horus. Isso, é uma cópia de Mitra. Eu vou tentar achar aqui para você. Não, fica vendo. Quer ver, ó? Quer ver, ó? Aqui. Horus nasceu em 25 de dezembro da Virgem Isis Mary. O seu nascimento foi acompanhado por uma estrela no oeste, que por sua vez foi seguida por 3 reis em busca do Salvador recém-nascido. Aos 12 anos era uma criança prodígio nos ensinamentos, e aos 30 anos ele foi batizado por uma figura conhecida por Anup, e assim começou o seu ministério. Horus teve 12 discípulos e viajou com eles, fazendo milagres tais como curar os enfermos e andar sobre as águas. Horus também era conhecido por vários nomes como a Verdade, a Luz, o Filho Adorado de Deus, o Bom Pastor, Cordeiro de Deus, entre muitos outros. Depois de ter sido traído por Tifão, Horus foi crucificado, enterrado por 3 dias e então ressuscitou. Estes atributos de Horus, originais ou não, parecem influenciar várias culturas mundiais e muitos outros deuses encontrados com a mesma estrutura. Vocês já ouviram ou não? Aí, aumenta aí o retorno. Aí veja, Horus, Mitra, Krishna, Dionísio. Só que é o seguinte, o que é verdade dessas historinhas de TikTok e o que é fato historicamente documentado? Ontem nós resolvemos isso na aula. Eu falei assim, ó, já ouviram falar que Jesus é uma imitação de Mitra, de Krishna, de Dionísio, de Horus? Dá um Google aí, você vai achar tudo que eu estou falando. Eu disse, isso aí acaba hoje. E aí na aula de ontem, o professor Lucas Banzoli, com muita maestria e rapidez, porque ele fala muito rápido, resolveu essa questão. E hoje é a segunda noite. Ontem acabou que a aula foi aberta, porque estava com muita gente ao mesmo tempo na plataforma, mas já está resolvido, graças a Deus. Então hoje a aula fechada, só para os alunos da imersão. E hoje o tema é transubstanciação na história da igreja. Então, ele gosta a mesma, muda a essência, mas a substância, não sei o que lá. Hoje vai resolver, hoje, na aula de hoje, com provas e documentos como ontem. E a outra parte que vai ser tratada hoje pelo Lucas Gesta é sobre a reforma é uma farsa, do ponto de vista histórico, Lutero, hoje à noite. Não dá mais tempo de se inscrever, até daria, mas aí já perdeu a aula de ontem, não vai dar certo. Então, vagas fechadas, pode até tirar o link daí. Não dá mais tempo, só estou usando aqui para dar um recado para quem já é aluno, tá? Não dá mais tempo de se inscrever. E para quem está inscrito, nós vamos colocar o link da plataforma no grupo do WhatsApp. Então, se você está lá no grupo do WhatsApp, vai lá que está tudo lá. Tá certo? E também você tem o acesso pelo seu e-mail. Lá no seu e-mail você acessa lá a plataforma, que é a Central FTB. Vai lá, procura Central FTB, você vai achar. E por lá você consegue entrar. Começa em ponto às 8 da noite. Começa 8:00, 20 horas e 0 minutos, 0 segundos, se Deus quiser. E vai até 10, 10:30.
tá certo? Vai até 10, 10 e meia. E eu vou pedir também para a nossa equipe aqui encerrar a votação lá no chat, lá no grupo, porque a FTB está preparando, como você sabe, uma pós-graduação em História da Igreja. Vai começar agora dia 18. A primeira turma vai começar dia 18. E aí eu fiz uma entrevista, uma enquete lá no grupo sobre que tipo de bolsas eles preferem, se eles querem bolsa. Enfim, tá lá, quem tá lá no grupo vai lá e vota, porque terminando aqui a gente vai fechar a votação. Tá certo? Para você que não se inscreveu, só não tem outra saída, não tem mais como você entrar, mas você que está inscrito, não perca a aula de logo mais à noite, às 20 horas, tá certo? Quem tiver inscrito, escreve aí, estou inscrito, escreve aí, por aí, escreve aí, estou inscrito na imersão, escreve aí o que você achou da primeira aula, a expectativa da segunda, eu vou lendo aqui, tá certo? Pastor Marcelo, qual livro o senhor quer falar? Aproveita. Bom, obrigado, pastor César. Estamos aqui com o lançamento, as 7 igrejas do Apocalipse, uma abordagem histórica, cultural e exegética, não é? Principalmente com foco nas promessas de Jesus. Eu penso que um dos melhores livros que eu escrevi, os pregadores pouco trabalham a questão das promessas. Por exemplo, a igreja de Pérgamo, Jesus promete uma pedra branca. Como assim? Magia na Bíblia? Energia na Bíblia? Pesquisando Pérgamo, descobri que só poderia entrar nos banquetes de César quem tinha uma senha. Qual era a senha? Pedra branca. Agora a Bíblia ganha novos realces e novas perspectivas. O que Jesus está dizendo à igreja de Pérgamo é exatamente isso. Olha, não fiquem tristes, porque vocês não são convidados para entrar nos banquetes de César, porque o vencedor, eu darei uma pedra branca para entrar no meu banquete. Então, você pode adquirir agora de 97 por 84, frete grátis para todo o Brasil, chamando no WhatsApp 11 9 47 35 2696 9 47 35 2696. Mais uma vez, 11, estamos em São Paulo, 9 47 35 2696. Me chama lá com a palavra livro e você vai ter esse mega desconto de 97 por 84 e eu vou te dar o frete. Só de frete é quase R$19,90, pastor César, para mandar esse livro para qualquer lugar do Brasil. Eu vou te dar o desconto, vou te dar o frete e você vai ter um livro maravilhoso na sua casa. Deus abençoe, muito obrigado. O Amadeu Rodrigues está dizendo, estou inscrito, a aula foi excelente. A Ieda, estou inscrito, gostei muito da aula. Graciano, estou inscrito. O Vitor, estou inscrito, longa e cheia de conteúdo. Precisamos revisar depois individualmente, porque foi muito conteúdo. É verdade, foi muito conteúdo mesmo. O Joseval, foi muito boa a aula, tanto de uma quanto de outra. Miriam, estou inscrito, aula maravilhosa. Douglas, curso top, imagino agora o curso completo. Terezinha, parabéns pela evolução, desejo que Deus continue prosperando. Christian, estou inscrito na imersão, foi muito esclarecedor. Estão falando que o pastor Marcelo está resfriado, é isso aí. É o seguinte, nós estamos preparando a pós-graduação em História da Igreja, mas isso é só o primeiro grupo de alunos. Eu me comprometi em falar só lá dentro da imersão. Então, hoje à noite a gente vai falar sobre isso na imersão, beleza? Para não dar spoiler aqui e as pessoas começarem a ficar achando que é só marketing, que é por causa de marketing, nada disso. Então, eu vou falar hoje sobre isso. E saindo daqui eu vou ver o resultado da enquete. Se você não votou na enquete, lá na enquete eu falo sobre bolsa de estudos. E a votação é muito importante, porque em cima dessa votação vai ter a nossa reunião agora para falar sobre bolsa de estudos, beleza? Vamos lá. O que tem pela frente, Cláudio? Telefone? Vamos lá. Alô? Alô, Pai do Senhor Jesus, irmão. A paz, quem fala? É o irmão Edson, de Pouso Alegre. Edson, Pouso Alegre, Minas Gerais. Bem-vindo, Edson. Amém. Ô, pastor, gostaria que você me ajudasse. Pode falar. Posso falar? 1 João 4:2 fala que o espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Isso para mim ministrar nas pessoas que vêm bater na minha porta como testemunha de Jeová, é um texto que serve em amor para responder para eles
sobre a questão de Jesus, ou o senhor pode me indicar um outro texto? Não sei se deu para entender, amém? Deus abençoe. Amém. Quem vai? Bom, o João está tratando de uma questão gnóstica, não dos gnósticos do segundo século, porque a primeira carta foi escrita antes, mas do pensamento da gnose que já estava em atividade desde que foi escrito essas cartas. É fundamental porque é o seguinte, que foi na carne que Jesus venceu todas as potestades. Então é muito importante isso. Então tem uma ligação com o docetismo, que não foi uma aparente. Jesus estava aparentemente como humano, não, ele era humano e divino das duas formas, 100% cada um, 100% humano e 100% Deus. Mas João está tratando, inclusive nas 3 cartas, né? Nós até fizemos a leitura aí, esses dias aí do estudo bíblico, né? Sobre isso. Então é fundamental que o espírito do anticristo ele não pode ser um espírito humano contrário a Cristo e o próprio anticristo mesmo, um ser, vamos dizer, celestial ou que tenha só um ser celeste contra Cristo. Eles não repetem esta frase, porque eles repetindo essa frase ou declarando essa frase, eles vão estar dizendo que eles foram derrotados pelo Senhor Jesus. Eles foram mesmo, mas eles não proferem uma coisa dessas. Então, exatamente. Então não vai servir assim para você usar numa evangelismo com TJ, mas você pode usar o versículo anterior. O versículo anterior diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. TJ é falso profeta. Pronto. Como se define um falso profeta? Alguém que profetiza uma coisa que não funciona. E as testemunhas de Jeová têm vasto material para falar sobre isso. Então, por exemplo, no livro Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão, aliás, não só nesse livro, mas se você pegar, eu não sei se no Google dá, mas tenta dar um Google aí para falar sobre os habitantes de Sodoma e Gomorra, se eles ressuscitam ou não ressuscitam, e você vai ver que as testemunhas de Jeová já mudaram de ideia pelo menos 5 vezes sobre esse tema. Então, por exemplo, numa publicação ressuscita, na outra não ressuscita, na outra ressuscita, na outra não ressuscita, na outra o tempo todo. Você está entendendo? Sobre os habitantes de Sodoma e Gomorra. Dá um Google aí se vocês têm interesse de saber sobre isso. Então, e também marcar, né, falsas profecias. A ideia de que Jesus vai vir em 1914, Jesus vai vir em 1918. Esses dois foram marcados pelo fundador. O fundador, o Charles Taze Russell, marcou a volta de Jesus 2 vezes, para 1914, depois reprofetizou para 1918, mas ele morreu em 1917. Aí tem para 1925, que foi o segundo presidente. E ele profetizou a ressurreição, por exemplo, dos profetas e patriarcas. Mas não é que eles profetizaram, a gente acha, não. Eles construíram um palácio para Abraão, Isaac e Jacó. Dá um Google aí, você vai achar, chama Beit Sharim, esse palácio. Como ninguém recitou, aí o presidente mesmo foi morar lá depois, tal. Tem toda uma história aí. Mas vamos lá. Infelizmente nosso tempo é curto, Dr. Helder. Sempre bom ter o senhor aqui com a gente. Bom, eu que agradeço bastante nesse novo formato. Aquilo que modestamente eu puder contribuir aqui com os irmãos, eu estou à disposição. Porque você sempre foi muito cordial comigo e agradeço. Abriu as portas para mim de verdade. Eu queria só fazer uma propaganda da @Alex Teologia, que nós vamos lançar um curso já está em andamento, né, de arminianismo, teologia arminiana, fase 1, 2 e 3. E em breve vai ser publicada aí uma nova tradução da Torá. Então nós estamos em negociação aí, provavelmente daqui a uns meses nós vamos ter uma novidade. Vamos lá. Pastor Marcelo, sempre bom ter o senhor aqui com a gente. Obrigado, pastorzão. Quem quiser o livro está disponível, tá bom? 947-35-2696, uma abordagem histórica, cultural das 7 cartas do Apocalipse. Pessoal, como entender
Ao vencedor eu darei a estrela da manhã. O que é estrela da manhã no Apocalipse, pessoal? É Vênus, sei lá. Qual é o nome dessa estrela? O que significa essa estrela? Coroa da vida. O que é coroa da vida no Apocalipse, né? Que o vencedor comerá da árvore da vida, Etz Haim. O que é a árvore da vida no Apocalipse? Então, eu acho que vale muito a pena. Muitas pessoas já têm adquirido e têm sido abençoados, tá bom? De 97 por 84, estou te dando frete de presente. Você chama no 119 4735 2696, 119 47 35 2696, e esse livro chegará na sua casa. Maravilha. Eu falei de colocar o convidado de amanhã. Solta o vídeo, vai. E tem um convite especial para você. Eu e o pastor César Cavalcante vamos ter um papo no podcast Mostra o Texto, agora dia 6 de agosto às 11 horas. Nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, a apologética cristã. Quais os seus limites, as suas contribuições? Existe uma base bíblica para saber o que é uma apologética saudável e o que seria uma apologética errônea ou não desejável? Então esse será o nosso assunto e o nosso encontro não será o mesmo sem você. Então anote na sua agenda, dia 6 de agosto, às 11 horas, no podcast Mostra o Texto. Bom, tô ficando por aqui. Amanhã tem apologética aqui, a moda antiga. Então vem com a gente. Começa às 11 horas da manhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas em ponto. E não tem hora para acabar, porque o Mostra o Texto não é mais na rádio. Então agora a gente termina a hora que a gente sentir no coração. Então, obrigado, Cláudio. Deus abençoe. Doutor Helder, obrigado. Pastor Marcelo Oibraísta, muito obrigado. Se você não se inscreveu ainda, eu quero falar do Estúdio CNF. O Estúdio CNF que está produzindo todo esse novo projeto aqui, projeto editorial, todo novo projeto aqui do nosso trabalho aqui na FTB, está sendo produzido pelo Estúdio CNF. Então, eu vou pedir a você que siga lá. Aliás, um abraço pro pessoal que está seguindo aqui, o Thiago Emorge, acho que é assim, o Anderson Marques, Joseval, mas é um negócio, os caras ficam discutindo aqui o Marcone Alves e tal. Então, vamos lá. Pastor, como que eu faço para seguir? Então, Estúdio CNF Oficial. Isso aí tem som, Varão? Solta aí, coloca aí. Opa, coloca desde o começo aí, porque está para alugar. Se você quiser fazer o seu curso, seu projeto, seu lançamento, é aqui. Solta. Só isso, rapidinho. Então, é isso aí. Se você quiser gravar o seu projeto, seu conteúdo, seu podcast, sua entrevista, seu curso, sei lá, tudo que você precisar, esse estúdio fica aqui na Avenida Paulista, pertinho da Estação Trianon MASP, um lugar mais importante de São Paulo, pelo menos mais conhecido, né? Você fala Avenida Paulista, não tem que explicar nada. É aqui, e você pode também gerar o seu conteúdo daqui desse mesmo projeto de onde eu tenho feito o nosso conteúdo. CNF significa Crescendo na Fé e é mais uma das empresas do grupo CNF. Então, Estúdio CNF Oficial no canal do YouTube. Já temos 3.500 inscritos, começamos agora, então você pode se inscrever também. Eu estou ficando por aqui, amanhã às 11 horas eu volto com o podcast Mostra o Texto junto com o Rodrigo Silva e logo mais, agora fechado somente para alunos, na imersão, para quase 3.000 alunos, na imersão História da Igreja. Hoje a gente vai resolver a questão da transubstanciação, hoje a gente vai resolver um monte de questões aí da Igreja Católica também, junto nesse bojo da transubstanciação. Vem com a gente na História da Igreja, não falte, chega no horário, porque é ao vivo e depois não vai ficar gravado. Ficamos por aqui, amanhã tem mais, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.